Olá, Sam. Vou me apresentar aqui como Pietra. Hoje vim falar sobre um caso que aconteceu comigo. Eu tenho 10 anos de idade, mas nunca me esqueci daquilo que vi. Tudo começou quando eu tinha 8 anos. Fui passar uns dias na casa da minha mãe, que por sinal morava na mata, em uma fazenda para ser mais específica. Ela sempre me contava acontecimentos dela e dos meus dois tios, seus irmãos, e que num certo dia foram andar de cavalo na fazenda do meu bisavô, para trazer os gados que tinham sumido da fazenda. Já estava anoitecendo, quando eles foram para voltar com os gados. E quando já estava de noite, o seu irmão mais novo, o meu tio, disse que tinha visto um cachorro bem grande. A minha mãe apenas disse que não era nada, pois era normal aparecer cachorros naquela região. Porém, um dia depois disso, o meu bisavô falou que alguma coisa estava comendo suas galinhas. E logo em seguida minha mãe me deu um susto e brincando falou: "Bobinha, lobisomens não existem." Mas mesmo assim fiquei acreditando nisso. Pois bem, tempos depois, por volta da meia-noite, em plena época de quaresma, ouvi como um uivo de lobo, humano, misturado com um porco, mas não dei bola e pensei: devem ser os cachorros. Foi quando ouvi alguma coisa arranhando a porta, e logo em seguida a janela. Para não acordar ninguém, peguei uma lanterna e fui olhar um pouco para ver o que era. Mas não vi nada, apenas ouvia passos correndo ao redor da casa. Mas não eram de humanos, pois eram muito pesados. Em seguida ouvi os cachorros choramingar. Aquilo não era normal, porque meus cachorros eram bravos e treinados para qualquer comando. E aquela coisa continuava lá fora, correndo em volta da casa. E só quando acendi a lanterna que vi aquele ser, metade humano e metade cachorro. Mas por incrível que pareça, ele não me atacou. Eu resolvi não contar sobre esse caso para minha mãe, já que ela não acredita nessas coisas. Bom, quando fui voltar para casa, perto de um ponto de ônibus, vi um senhor sentado com sua roupa toda rasgada. E quando passamos por ele, que olhei para trás, vi o senhor correndo igual àquela criatura. Agora eu sei quem é o tal lobisomem. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Roger. Sou um fã do seu canal e das histórias de terror. Hoje venho trazer uma que me deixa aterrorizado até hoje. Não só porque eu vi aquele ser com meus próprios olhos, mas também devido ao misticismo por trás dessa entidade, que até os dias de hoje ainda faz as suas vítimas. Primeiramente, gostaria de não falar a cidade em que moro, pois essa história é muito conhecida por aqui e aconteceu algo bizarro na minha família e gostaria de manter o sigilo, mas saibam que sou do Ceará. Pois bem, como já disse antes, sempre fui fã de histórias de terror. Quando pequeno, na década de 80, eu e meus primos íamos para casa de meu avô de bicicleta, só para comer a comida de minha avó e ouvir as histórias de terror do meu avô. Entre elas, tinha a da Matinta Pereira, da Mula Sem Cabeça, e as que mais me assustavam eram duas: a do cão da Tucunduba e do lobisomem que levou o filho do amigo do meu avô. A do lobisomem deixarei para enviar depois. Essa que estou enviando agora é do cão da Tucunduba, que eu já vi e muita gente por aqui também. Bom, meu avô falava que desde os mais antigos que se tem relatos dessa criatura, e que ninguém sabe de fato de onde veio e quando vai parar. Mas meu avô falava que antes da cidade ser fundada, uma tribo de indígenas vivia no local, sendo que alguns foram brutalmente assassinados.
e outros fugiram sem rumo. E segundo meu avô, poderia ter sido esse o motivo para o cão da Tucunduba aparecer. E o caso do meu avô foi assim. Na década de 1940, quando meu avô ainda era moço, ele ia todo dia na casa da minha avó, sendo que onde eles moravam era tudo matagal, e as casas eram tudo uma distante da outra. E iluminação nem se fale, era uma outra realidade. Pois bem, todo dia ele pegava sua bicicleta e ia até a casa de minha avó. E era até costume dele fazer isso todo dia, já que estavam noivos e se preparando para casar. E o meu avô era homem sério, trabalhou como peão a vida toda, passava os bois e trabalhava no duro. Era forte por natureza, mas viu algo que o deixou com muito medo. Um dia, enquanto voltava da casa de minha avó, ele parou na beira da estrada para mijar. Ali, enquanto se aliviava, sentiu algo andando lentamente atrás dele. Meu avô se virou e só sentiu um cheiro de podre no ar e algo respirando muito alto na sua frente. Sem ver o que estava ali, ele pegou seu fósforo e acendeu. E a coisa que estava ali já tinha mudado de lugar. Ele procurou de um lado, do outro, mas não viu nada. Foi quando ele pegou sua bicicleta para novamente voltar a andar que notou algo escuro do seu lado, como se fosse a sua sombra. Novamente ele acendeu seu fósforo e viu aquela coisa medonha, com a cabeça entre as pernas e meio que querendo falar algo. O bicho batia na cintura do meu avô, e se ficasse em pé, com certeza seria muito maior que ele. Ao ver aquilo, meu avô não quis saber de nada, só correu o mais rápido que pôde para casa, e pensou que aquilo fosse um lobisomem, mas não era. Só descobriu isso quando contou ao seu pai, que por sua vez contou que existia uma lenda de um ser naquela região, que aparecia para as pessoas como um aviso de morte. Quem visse aquele estranho bicho podia contar os dias, pois ele ou alguém da sua família iria morrer de algum acidente. Ainda assustado, meu avô foi buscar sua bicicleta com seu pai e passou dias pensando naquilo. Então passou-se um dia, dois, e quando estava perto de se completar uma semana, uma tia do meu avô faleceu atropelada por um carro-pipa, que na época deixava água nas casas. Foi algo trágico, mas ficou na lembrança do meu avô essa história. Eu, que era pequeno na época, era doido para ver o tal do cão da Tucunduba. Andava até tarde da noite na mesma estrada que meu avô o viu. Queria ver se algumas coisas eram de verdade. Diziam que se ficasse perto dele por muito tempo, daria para se ouvir o nome da pessoa que ia morrer, pois ele aparecia meio que avisando da morte de alguém. Bom, como as coisas não acontecem quando a gente quer, não vi o bicho quando era pequeno. E quando cresci, comecei a achar que era só uma lenda boba para assustar crianças. Mas não era, pois eu vi aquele ser. Era mais ou menos o final do ano de 1999. Estava no início do mês de dezembro. Lembro que estava na virada do século. Minha mãe, que era muito religiosa, me mandou usar uma figa para minha proteção e não me desgrudava dela por nada. E nessa época eu já era caminhoneiro, passava o ano viajando, mas era de lei voltar no fim de ano para minha casa. E foi numa dessas voltas que me deparei com o cão da Tucunduba. No meu relógio já batia as 2 horas da manhã. Estava morrendo de sono e entupido de arrepite, pois como já estava perto de casa, não queria parar para só chegar no outro dia. E desde esse meu incidente que nunca mais fiz isso. Faltava mais ou menos 12 quilômetros para chegar na minha cidade. Foi quando dobrei numa curva que vi uma coisa medonha na beira da estrada, com a cabeça entre as pernas e meio que sentado. Estava ali algo que parecia um cão. Como estava rápido, não percebi direito o que era aquilo. E assim como meu avô, pensei ser o famoso lobisomem. Mas ali era o cão da Tucunduba. Passei direto e fui para casa. Foi aquela felicidade toda, mas preferi dormir porque estava cansado. E era 3 horas da manhã quando fui dormir. Só fui acordar às 2 horas da tarde do outro dia, já com a trágica notícia do acidente do meu primo, que horas depois passou pela mesma estrada que eu, e infelizmente caiu da moto e quebrou seu pescoço. Descrevendo isso, lembro até a posição estranha que o bicho estava.
e também do caos do meu avô. Realmente aquele ser queria me avisar do acidente que estava prestes a acontecer. Desde esse caso que nunca mais soube de nenhum em minha família, graças a Deus. Mas aqui em minha cidade acontecem acidentes misteriosos até hoje. Ultimamente tiveram vários na mesma estrada em que vi aquele ser. Junto a esse relato estou mandando algumas reportagens sobre esse incidente, caso queira mostrar aos inscritos. Muito obrigado por me ceder esse espaço no canal e fiquem todos com Deus. Boa noite. A história que tenho para relatar aconteceu comigo em uma das minhas muitas idas à casa da minha amada avó. Para contextualizar, eu me chamo Ana, tenho 25 anos de idade e moro em um sítiozinho perto da cidade de Varginha, que fica em Minas Gerais. Moro por lá com meus pais e mais 2 irmãs mais velhas. E desde os meus 5 anos de idade que sempre fui muito apegada com a minha avó. Eu ficava com ela a maior parte do tempo, pois meus pais pela manhã trabalhavam no sítio. Minha avó morava numa casinha no final da estrada, a cerca de 30 minutos de caminhada da nossa casa. Diferente da onde moramos, o sítio é próprio da minha avó, pois meus pais trabalham há 20 anos nesse sítio como caseiros, mas não é a nossa propriedade. Eu sempre visitava minha avó quando chegava da escola. O ônibus me deixava já meio que no caminho da casa dela. Por lá eu tomava café e só mais depois que voltava para minha casa. Nessa época eu tinha 16 para 17 anos. Estava quase me formando no ensino médio. E detalhe, eu estudava à tarde e chegava na casa da minha avó por volta das 4 horas, mas sempre ia para minha casa antes do anoitecer, exceto por aquele dia. Me distraía ouvindo minha avó contando para mim como ela conheceu meu falecido avô. Lembro que conversamos e demos risadas, e quando me dei por mim já era quase 7 da noite. Lembro da minha avó insistindo para que eu dormisse por lá aquele dia, mas eu estava cheio de deveres atrasados para fazer. E além do mais, meus pais ficariam preocupados, pois não era de costume eu ficar andando sozinha à noite. Sendo assim, minha avó me emprestou uma lanterna antiga que ela tinha por lá. As pilhas estavam bem fraquinhas, mas como ela mesma dizia, melhor que nada. E lá fui eu pela estrada. Confesso que ao sair da casa dela bateu um leve arrependimento de não ter ficado por lá. Me lembro de olhar para trás e ver ela acabando de fechar a porta. Então apertei os passos e comecei a andar. Eu só queria chegar em casa o mais rápido possível. Mas tinha algo estranho naquela noite. Estava tudo muito quieto além do normal. As vacas de leite que costumam ficar deitadas ali do lado do coxo não estavam por lá. Confesso que bateu um medinho, mas continuei firme batendo o foco da lanterna lá na frente. E ao meu redor a cada passo, a lanterna ia ficando mais fraca. Eu dava um tapa na lateral dela e firmava a luz por alguns segundos, até ela apagar de novo. E continuava naquela sucessão de tapas e passos longos. Estava começando a me cansar e a suar frio. E algo me dizia que eu não podia parar de andar. E quando estava a poucos minutos de minha casa, já na segunda curva, comecei a escutar alguns barulhos por trás de um barranco, ao lado da estrada em que eu estava. Por algum motivo eu parei de andar para escutar aquilo e tapei a luz da lanterna com a mão. Era uma algazarra baixa. Ruídos como um rosnado, algo suspirando bem baixo, pesado e ofegante ao mesmo tempo. Aquilo vinha passando devagar por cima do barranco da estrada. Na hora me lembro que meu coração disparou e as pernas travaram. Eu queria gritar, mas a voz sumiu. A boca não salivava mais. Este meu estado de choque durou por alguns segundos, embora tenha parecido uma eternidade.
Eu senti um impulso do nada, um impulso de correr. A lanterna apagou pela última vez, e eu sabia que se batesse nela novamente, o barulho ia atrair seja lá o que fosse que estava acima do barranco. Mas numa injeção de adrenalina bati na lanterna pela última vez. Nisso ela já caiu no chão. Eu nem me abaixei para pegar, pois disparei a correr. Corria tanto, mas tanto, que não consegui ouvir mais nada além dos meus pés arrancando poeira do chão. E também não consegui olhar para trás para ver se algo vinha atrás de mim. Logo vi as luzes da minha casa e comecei a gritar desesperada. Eu chorava e gritava pela minha mãe, pelas minhas irmãs e pelo meu pai. Mas antes disso eu já tinha passado pela porteira fazendo barulho na madeira. Já chegando em casa olhei para trás e vi que algo realmente me seguia, mas desistiu, pois vi aquela sombra estranha e negra entrando na mata que tinha ali, pois aquilo passou fazendo barulho pela mesma porteira que eu. Meus pais já abriram a porta rápido e me colocaram para dentro. Assim que entrei, meu pai trancou a porta e nem quis olhar para ver o que estava lá fora. A minha mãe ficou super preocupada. Perguntou se alguém havia mexido comigo no caminho e perguntou por que da minha chegada tão tarde. Meu pai estava bravo e também lia um sermão, mas eu não conseguia responder nada. Estava em choque, apenas chorava de soluçar. Lembrei até que urinei na roupa que estava. Minha mãe me levou para o banheiro para que eu pudesse me banhar e me fez uma água doce para acalmar. O medo foi tanto que naquela noite ela precisou dormir comigo e todos os outros membros da família foram dormir também. Minhas duas irmãs mais velhas acabaram por ficar meio assustadas também, porém sem entender nada também foram dormir e só consegui pegar no sono lá pelas 4 da madrugada. No outro dia havia retomado a minha fala e todos se reuniram em volta de mim naquele café de manhã do sábado para saber o que havia acontecido na noite passada. Eu relatei tudo com riqueza de detalhes. A minha mãe acreditou de primeira, mas as minhas irmãs diziam que eu estava impressionada e que poderia ser apenas um cachorro. Embora não tivesse muitos cães por ali, e nem mesmo nós tínhamos ainda, mas eu repetia que não era cachorro. Os ruídos eram estranhos demais, uma coisa anormal. Não era um ruído, nem algo que eu possa explicar. Era como um porco, um cachorro, algo bufando, tudo isso em um só animal. Hora ou outra fazia um ruído que mais parecia a voz atormentada de um homem. O meu pai nunca me disse se acreditou ou não, mas arrumou 3 cachorros enormes de raças bravas que desconheço, comprou algumas armas e uma espingarda e reforçou as cercas com arame farpado, além de me proibir de ir na casa da minha avó à tarde. Mas mesmo se ele não tivesse me proibido, eu não iria mais àquele horário. Depois do ocorrido eu mudei muito, só andava rápido. Minhas irmãs tinham que me buscar no ponto de ônibus e me levar, pois até durante o dia eu tinha muito medo de andar só. Passei a visitar minha avó só nos domingos, junto com minha mãe, pai e irmãs. Hoje ela mora com a gente já bem velhinha. Lembro que depois que tudo isso aconteceu, fomos eu e meu pai, que é filho de minha avó, lá na casa dela pela manhã, e encontrei a lanterna no caminho toda amassada. Levei para ela e expliquei o que havia acontecido. Ela me disse que aquilo só podia ser coisa do lobisomem. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. Isso aconteceu comigo e levou muito tempo para que eu pudesse andar aqui pela fazenda. Moro nesse sítio até hoje e graças a Deus nunca mais vi aquilo. Porém não saio mais à noite por nada nesse mundo. Boa noite. O meu nome é Cláudio. Eu moro em Campo Grande, que fica no Mato Grosso do Sul, e trabalho como caminhoneiro há mais de 30 anos. O caso que estou lhe enviando aconteceu comigo aos 15 anos atrás, numa estradinha de chão que passava por dentro de um canavial, lá no Goiás.
O dia não lembro ao certo, mas sei que foi entre janeiro e fevereiro, pois peguei muita encomenda no começo do ano, já que tinha dado uma parada por conta das festas de fim de ano, e quando voltei, estava pegando tudo quanto era de encomenda e rodando sem parar, para poder ressarcir o tempo em que estive parado. E ainda hoje fico pensando naquela noite, já que ainda fui avisado do perigo que estava passando ao ficar ali. Mas como sempre fui cabeça dura, resolvi arriscar. E aquela decisão que tomei quase que custava a minha vida. Tudo teve início quando recebi uma carga de café para deixar no Tocantins. A viagem era longa, mas como estava precisando do dinheiro, nem liguei tanto. Só botei a localização no GPS e saí. A viagem foi tranquila nos primeiros dias, sendo que após algumas horas na estrada entrei no estado de Goiás, que foi o local onde tudo aconteceu. E no início foi tudo de bom, sempre parando em postos e dormindo dentro do meu caminhão mesmo, já que queria economizar o máximo que pudesse. E por algumas noites dormi tranquilamente. Assim foi até as coisas começarem a desandar. Primeiro que o GPS não mostra, mas acabei entrando numa estrada de chão e não encontrava lugar para parar, nem posto, nem residências. Até que por volta de 4 horas da tarde, avistei um sítio no meio de um canavial, sendo que estava rodando desde as 3 da manhã. Já era para eu ter parado, senão acabaria me envolvendo em um acidente, pois estava praticamente a 12 horas no volante. E como achei aquela casa, eu decidi parar e tentar estacionar meu caminhão ali perto, para tentar pedir ajuda. Parei e logo vieram uns meninos muito curiosos ver meu caminhão. Então desci e fui até aquela casa. E no alpendre dela tinha um senhor numa cadeira. Cumprimentei o homem e ficamos numa prosa por alguns minutos. E ele deixou eu estacionar meu caminhão ali perto. Então voltei para o meu caminhão e comi alguns ovos. E como sairia de madrugada, estacionei meu caminhão a uns 40 metros da casa, pois não queria incomodar quando saísse. Com isso, fiquei na cabine até o finalzinho da tarde, hora em que passou uns 20 cortadores de cana pela estrada. Logo depois vi uma 4x4 estacionar ao lado da casa do senhor. Dela saiu um homem que entrou na casa, e logo depois veio ao meu encontro. Bateu na porta do caminhão e disse que eu estava convidado para jantar na casa dele, e aceitei na mesma hora, já que não tem nada melhor que uma boa comida caseira. Então novamente saí do caminhão e fui até a casa para jantar. E assim que terminei já ia voltar para dormir. Mas antes de sair da casa, o filho daquele senhor me perguntou o seguinte: "Tá armado, caminhoneiro?" Eu estranhei a pergunta dele e logo perguntei o porquê. Mas ele disse que não era por nada não. Só avisou que tinha um lobisomem rondando naquela região, o que seria muito perigoso para mim dormir sozinho na cabine, chegando a me oferecer estadia na casa. E apesar de não acreditar muito nas palavras dele, recusei a oferta e disse que dormiria na cabine. Com isso, me despedi de todos e segui para o meu caminhão. E dormi tranquilamente aquela noite. E como de costume, acordei de madrugada, mas continuei deitado para despertar melhor o sono. E após alguns minutos, decidi me levantar para fazer um café e logo pegar a estrada. Mas assim que virei a minha perna, acabei derrubando uma panela que levava comigo. E quase que na mesma hora em que derrubei minha panela, comecei a ouvir uns passos vindo de longe, que chegaram bem perto do meu caminhão, ficando rodeando por ali. Era como passos de gente, só que bem mais pesados. Achando estranho e pensando ser alguém querendo me assustar, eu logo fui ver quem estava ali. Abri a cortina da cabine e olhei de um lado e outro, mas não via nada, pois além de estar muito escuro, o fumê do vidro não ajudou em nada. Então sentei no banco do carona e fiquei ouvindo aqueles passos do meu lado. Foi quando ouvi algo que me fez gelar a espinha. Veio da frente do caminhão. Era como um gemido misturado com ronco e continuou rodeando meu caminhão, fazendo barulhos assustadores. Com medo e sem pensar duas vezes, virei a chave e buzinei.
e aquilo que estava lá fora correu. Aproveitando a oportunidade para ver quem era o engraçadinho que estava ali, acendi os faróis do meu caminhão. E foi aí que vi uma criatura medonha. Um ser grotesco e grande corria de quatro ao longe, que rapidamente adentrou aquele canavial. Quando vi ele, custei acreditar, mas na mesma hora me veio à mente de que aquilo era um lobisomem. Com o susto que tomei, fiquei uns 2 minutos olhando para o lado do canavial que o bicho tinha entrado. E só depois que engatei o caminhão e comecei a sair dali. Já na estrada e mais calmo, fiquei pensando no perigo em que passei, já que era só ele quebrar o vidro e me atacar. Quando estava amanhecendo, consegui chegar numa estrada asfaltada. E logo após algumas horas encontrei um posto de gasolina. E só assim que parei e fui ver o estado em que meu caminhão se encontrava. Nas laterais, na frente, estava tudo bem. Por sorte, aquilo só rodeou o caminhão. Após tomar um café e abastecer, voltei para a estrada. E graças a Deus o restante foi tudo tranquilo, apesar de toda noite acordar assustado com a visão terrível que tive. Levei essa experiência para minha vida. Nunca mais parei em locais desabitados, pois são em lugares assim que coisas estranhas aparecem, como o lobisomem que vi naquele canavial. Olá, me chamo Jonas. Moro em Tatuí, município de São Paulo. Eu sou corretor de imóveis e trabalho bastante durante toda a semana. Mas sempre que chego os sábados e domingos, dou graças a Deus, pois vou praticar um esporte que há 7 anos sou adepto, que é o ciclismo. Atualmente tem um grupo de 20 pessoas, que sempre vamos desfrutar das belas paisagens da natureza, além de praticar o ciclismo, que é bom para a alma e para a mente. Mas uma certa vez me aconteceu algo sinistro, que até hoje me pergunto de que lugar saiu aquela criatura. O ano era 2015. O meu grupo ainda era formado somente por 5 pessoas. Nós sempre íamos a vários lugares, até que resolvemos ir a um rio que tem aqui perto. E o caminho de ida para esse local era todo em estrada de carroçável. E apesar do lugar ser de difícil acesso, valia bastante a pena, pois além do rio, tinha uma cachoeira que só o banho valia a viagem. Mas nesse dia, quando fomos até lá, acabamos perdendo a hora, e quando fomos dar conta, já estava anoitecendo. Foi então que pegamos as bicicletas e fomos para aquela estrada sozinhos. E tínhamos somente as lanternas dos capacetes para iluminar a estrada. E como sempre, seguíamos em fila indiana, para o da frente ficar nos avisando de possíveis perigos na estrada. E embora o caminho fosse de carroçável, até que estávamos indo bem rápido. Porém, em dado momento do trajeto, meu amigo que estava na frente freou a bicicleta bruscamente e ficou parado. Na mesma hora nós também paramos e logo perguntamos o porquê dele ter parado. E o meu amigo só apontou para a estrada e disse: "Tem uma pessoa ali, parece uma senhora." Nós então olhamos e lá na frente, bem no meio da estrada, tinha uma coisa que achávamos ser uma pessoa, com uma vestimenta preta e que parecia muito ser uma senhora. Foi então que começamos a falar: "A senhora está bem? Está precisando de ajuda?" Mas nada daquela criatura nos responder. Foi quando aquilo se mexeu, mas somente com o tronco do corpo, e olhou fixamente em nossa direção. E aí deu para ver somente os seus olhos grandes como de uma coruja, meio avermelhados e amarelados. Com um susto, nós tentamos correr na direção contrária. Foi quando aquele bicho bateu algo que parecia asas e voou sobre nossas cabeças. Só ficamos escutando aquilo voar ao nosso redor, e então voltamos a ir pelo caminho de volta. E mesmo com medo, nós continuamos andando.
Aquela criatura parecia não querer fazer mal com a gente. Nós só a encontramos por acaso, pois aquilo meio que nos escoltou até perto da cidade. E talvez pelo medo das luzes, aquele bicho voltou para o meio da mata. Nós então saímos ilesos daquela situação, e mesmo com o susto, ficamos todos bem após aquele apuros. Depois daquele dia, eu nunca mais saí noite afora de bicicleta, mesmo com um grupo grande de pessoas, pois tenho muito medo de me encontrar novamente com aquele ser da estrada. Boa noite. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar foi um primo que me contou. Ele estava viajando para Rosário do Ivaí. Saiu da cidade onde mora às 4 horas da manhã. Preferi esse horário por causa do movimento da estrada, pois a cidade onde ia é muito longe. Então chegaria no seu destino final às 8 horas da manhã. Tudo ia bem na viagem. Como era o mês de dezembro, 2 dias antes do Natal, estava muito calor. Por isso ele preferiu ir sozinho. Meu primo Maurício disse que quando estava chegando perto de uma curva próximo da cidade Ortigueira, aqui no Paraná, aconteceu algo sinistro, em um lugar onde atualmente acontecem muitos acidentes fatais. Para se ter uma ideia de tão perigoso que é, o lugar do lado de baixo da curva é um precipício e tem várias cruzes em torno dessa curva, consequências das mortes que acontecem por lá, e algo sinistro chamou a atenção do meu primo. Uma mulher andava pelo acostamento. Aparentemente parecia ser uma pessoa normal. O problema era a hora, 4h30 da manhã. Como poderia uma mulher estar naquele horário perambulando sozinha pela BR? Preocupado, imaginando que poderia ser uma pessoa precisando de ajuda, ele acelerou com sua moto. Porém, por mais que ele acelerasse, não alcançava de jeito nenhum aquela mulher, mesmo estando a mais de 90 por hora. Foi quando ele se deu conta que aquilo não era uma coisa normal, e logo começou a reduzir a velocidade da moto, pois poderia lhe causar um acidente, já que estava chegando perto da curva da morte. Quando a suposta mulher chegou no local das cruzes, parou e ficou por alguns segundos olhando na sua direção. Mesmo com o farol iluminando aquela aparição, meu primo não conseguiu ver o seu rosto. E o mais sinistro era que ela não tocava o chão, até que simplesmente sumiu igual fumaça na frente do meu primo. Detalhe, o dia já estava amanhecendo. Ele disse que parecia que o tempo voou enquanto tentava alcançar essa suposta mulher. Então, depois de alguns minutos, já tendo se passado o susto, o meu primo seguiu viagem, e quando retornou para sua casa na outra semana, viajou de dia, pois não teve coragem de passar de madrugada naquele lugar sinistro. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos e até a próxima. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.